Olá! O cogumelo shiitake é originário da Ásia, onde é conhecido e consumido há muitos séculos. Foi introduzido no Brasil pelas comunidades japonesas e chinesa e começou a ser cultivado comercialmente nos anos 90. É muito nutritivo, com alto teor de proteínas, vitaminas e fibras. Por seu sabor suave e versátil, passou as fronteiras da culinária asiática para se tornar um ingrediente da cozinha contemporânea internacional. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora doutora Luzia Doreto Pacola Meirelles, professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, para falar sobre as pesquisas científicas desenvolvidas nessa área. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais, em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, estou com a doutora Luzia, que vai nos contar um pouco sobre as pesquisas como a área de cogumelos. Doutora Luzia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. É uma felicidade muito grande recebê-la em nossa instituição. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Luzia, você poderia começar comentando com a gente sobre como que é essa perspectiva, né, da produção de cogumelos no Brasil? Como que é feito isso? Na verdade, a produção de cogumelos aqui no Brasil começou na década de 50, né? Enquanto que na França isso aconteceu por volta de 1700, aqui no Brasil foi mais ou menos em 1950, com a chegada dos imigrantes japoneses, chineses, italianos. E eles se concentraram na região de São Paulo, ali no próximo ali do Alto do Tietê, e hoje São Paulo é a maior produtora. 80% da produção praticamente está localizada em São Paulo, nessa região. O segundo maior produtor é o Paraná, é o nosso estado. E quem lidera a produção, o ranking de produção, é o cogumelo champignon, que é um Agaricus bisporus, né, o nome científico. Mais ou menos de 70% da nossa produção hoje é do Agaricus, o champignon, que é o mais conhecido, né, esse de conserva que o pessoal costuma consumir. O shiitake, na verdade, ele hoje ocupa a terceira posição no nosso país, aqui no nosso país. Mas ele é um cogumelo que tem um alto poder de comercialização, né? O champignon, ele pode ser consumido in natura e em conserva. O Brasil, a maior parte dele, até alguns anos atrás, era o consumo em conserva. Hoje, esse consumo está mudando, graças a Deus, eu acho que é muito bom isso, não só para o produtor, mas para o consumidor. Hoje o cogumelo in natura, o champignon in natura, tem tido um apelo gastronômico maior do que o de conserva. E o brasileiro, ele tem esse paladar? Ele desenvolveu esse paladar para o consumo do Tem, champignon? Sim. Tem. Ainda é pouco. Se você comparar com alguns países da Europa, que eles chegam a consumir de 2 a 4 quilos per capita de cogumelo ao ano, né? Aqui no Brasil, nosso consumo é de 180 a 300 gramas por pessoa, por ano. Então é muito, muito pouco, né? Considerando que o cogumelo é um alimento riquíssimo, como você falou, rico em fibras, rico em nutrientes, rico em vitaminas, proteína de alta qualidade, e nós temos um potencial muito grande nessa área. Acho que eu vou insistir em dizer que o Brasil, nós não estamos ainda entre os 10 maiores produtores do mundo, mas eu espero chegar lá. Tem muito potencial. Nós temos
podemos dizer que o Brasil tem uma das maiores áreas agrícolas do planeta, certo? Então, imagine o que se tem de resíduo agrícola. Imagine esse resíduo agrícola todo transformado em proteínas de boa qualidade, em alimento de boa qualidade, através da produção de cogumelos. A então, quantidade de proteínas que tem nos cogumelos é alta, chega a ser superior até do que a própria carne, não é? Equivalente, mas diria que 80% a 90% é água, mas o pouquinho de matéria seca que sobra dessa quantidade é uma matéria seca de excelente qualidade, e alguns cogumelos, como por exemplo o shiitake, ele tem propriedades nutracêuticas, né, que potencializam o sistema imunológico, o consumo frequente. É lógico, a pessoa tem que consumir sempre, não adianta consumir uma vez ou outra. Mas se você consumir pelo menos um cogumelo diariamente, um shiitake, o seu sistema imunológico, você vai sentir a diferença. E a pesquisa científica, ela pode contribuir de alguma forma para que esse cogumelo ele seja produzido mais adequadamente, para que ele chegue ao consumidor, né, com uma melhor qualidade? Preço mais acessível, né? Também. Sem dúvida. Eu acho que a pesquisa falta, né, no nosso país. Eu acho que isso daí, nós temos poucos grupos que estão trabalhando com cogumelos. Eu acho que é uma área que vem crescendo. Tem grupos já renomados. O daqui da Unipar é um grupo muito bom na área de pesquisa com as propriedades nutracêuticas dos cogumelos. Tem outros grupos, Lavras, tenho medo de esquecer algum, mas a própria Universidade Federal do Paraná. Bom, enfim, tem muitos grupos, quer dizer, tem poucos grupos, mas grupos bem estabelecidos. A grande maioria estabelecido nessas regiões que mais produzem, principalmente São Sudeste, Paulo e Sul, Sul, Santa Catarina, tem grupos bons também, trabalhando com pesquisa, Rio Grande do Sul, né? Doutora Luzia, como que são realizadas as técnicas de biotecnologia para melhorar essa genética, né, do cogumelo? Sim, são várias técnicas hoje, né? Mas os grupos estão trabalhando, procurando obter compostos, né? Obter cogumelos que tenham compostos mais disponibilizados, né? Também a melhoria para linhagens, por exemplo, mais adaptadas ao cultivo, linhagens mais produtivas, linhagens mais resistentes, tanto você pode partir para técnicas convencionais de cruzamento e seleção, como também partir para técnicas de biotecnologia, técnicas mais modernas, de técnicas moleculares, né? Mas hoje o Brasil carece um pouquinho também na pesquisa com a produção mesmo, certo? A técnica de produção de cogumelos. São diferentes, né? Existem diversas. São diversas técnicas. A produção, dependendo do cogumelo, é um tipo de substrato que é utilizado, né? Hoje, Evelyn, para você ter uma ideia, nós temos produtores de cogumelo na Bahia. A gente sempre tem aquela noção de que o cogumelo tem que ser produzido num clima frio, mas não é. Hoje você já consegue adaptar o sistema a câmaras refrigeradas, né? Então nós estamos recebendo aqui no sul cogumelos que estão vindo da Bahia. Por exemplo, um cogumelo que eu não sei, ele é delicioso, nem todos conhecem, não é um cogumelo muito comum aqui no nosso mercado, né? Mas ele está crescendo. São Paulo já é comum, mas aqui os grandes restaurantes, os grandes mercados e restaurantes que estão usando esse cogumelo. É o cogumelo eringue. Ele tem um sabor maravilhoso. Sim, ele tem um talo maior, né? Mas ele é maravilhoso o sabor dele. E esse cogumelo está vindo da Bahia. Então, acho que qualquer local aqui do Brasil poderia cultivar o cogumelo. Né? Se dá para fazer lá num clima extremamente quente, né? Um alerta que eu gosto de fazer sempre é quando o consumidor vai comprar, vai adquirir uma conserva de cogumelo, por exemplo, o champignon, que é o Agaricus bisporus. Hoje nós temos grandes produtores e produtores altamente tecnificados aqui no Brasil, que não perdem nada para as produções como da Holanda, ou da França.
E então, quando o consumidor vai na prateleira do mercado, por favor, olhem a origem desse cogumelo. Ele é produzido e embalado no Brasil? Pode consumir esse cogumelo, porque muito produto que está entrando de fora, né, que está vindo de fora do país, ele chega num sistema com uma concentração de sal elevada e perde um pouco aquele sabor, né? E aquele apelo de que é um cogumelo saudável. Então, o ideal é que você compre sempre o cogumelo quando em conserva. O ideal é consumir in natura, mas em conserva você observar se ele é produzido e embalado no Brasil. E o Brasil ele exporta também ou não? Alguns tipos, sim. Por exemplo, o cogumelo conhecido como cogumelo do sol, que é o nome comum dele, mas é o Agaricus subrufensis, ele é exportado. Por quê? Porque aqui no Brasil ele é mais um complemento alimentar, ele é utilizado como complemento alimentar. Já Estados Unidos, Japão consomem como medicamento. Então, praticamente 95% da produção aqui do Brasil é exportada. E ele é exportado desidratado. E depois ele é utilizado na forma de chá, ou para fazer cápsulas, ou xarope. Né? E ele é um cogumelo também excelente para vários, eles têm propriedades anticancerígenas, antibacterianas, já comprovadas cientificamente. Nessa semana, nós estivemos o primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui na Unipar, e do qual você participou de uma mesa redonda para discussão específica sobre esse assunto. Sim. Como que foi essa mesa? Primeiro, congresso maravilhoso. Né? Vocês estão de parabéns, um número muito grande de participantes, isso deixa um destaque aqui para o Paraná. A mesa redonda, os palestrantes, eles abordaram a produção de cogumelo, na produção de cogumelo na Argentina e o outro a produção de cogumelo no México, e eu falei um pouquinho da produção de cogumelos no Brasil. Existe diferença nesses países para a forma? Sim, o México é um grande produtor, né? Para você ter uma ideia, hoje o Brasil ele produz... nós não temos assim uma quantidade exata, né? Então pode até estar subestimada essa produção. Por quê? Porque tem muitos produtores pequenos que não respondem as perguntas quando a gente qual que é a sua produção, muitas vezes tem receio, outros às vezes é mais um produtor informal, aqueles microprodutores, mas acredita-se, um levantamento feito pela Associação Nacional de Produtores de Cogumelo, que hoje deve ter em torno de 13 a 17 mil toneladas cogumelo ano. Nossa, porque quando se pensa em cogumelo, eles são tão pequenos que eles dão pouco peso, né? E se vê assim que produções de alguns quilos já é muita coisa. Imagina toneladas. Mas o Brasil está próximo, mas tem espaço para muito mais, né? Então, a Argentina a produção é mais baixa, mas o México pela proximidade com os Estados Unidos, né, eles exportam muito cogumelo para os Estados Unidos, então a produção deles é maior, em torno de 640 mil toneladas ano. Nossa. E assim, aqui no Brasil, esses produtores, pequenos produtores de cogumelo, eles se organizam em algumas cooperativas ou associações? Como que funciona? Alguns, aqui no Paraná, nós temos uma associação de produtores, na verdade uma cooperativa de Tijucas do Sul. Isso ajuda muito o produtor. O produtor, quando ele se associa, né, quando ele se reúne, ele consegue benefícios, é bom para todos. Né? Existe agora uma Associação Nacional de Produtores de Cogumelo, com sede em São Paulo, e participam, por exemplo, o secretário daqui do estado do Paraná. Né? Então, é uma associação nacional que teve início em 2012. Né? Mas uma coisa interessante é que a APTA de São Paulo, ela realizou recentemente um censo, agora em 2016, é bem recente. Visando avaliar qual a quantidade de produtores de cogumelos em São Paulo. Mas como São Paulo, 80% dos produtores estão concentrados lá, eu acho que dá até para a gente fazer uma extrapolação para o Brasil todo, né? Sim. Porque eles
estipulam que lá em São Paulo tenha em torno de 500 produtores de cogumelo, Nossa. em 93 municípios. E está aumentando, né, esse número? Está aumentando. Nossa, graças... Vários fatores contribuíram para aumentar. No Paraná, o que a gente percebe é que tem em torno mais ou menos de 25 municípios produtores de cogumelo. Desses 25, teria mais ou menos 250 produtores. E é necessário assim um espaço muito grande para se produzir cogumelos? Não e precisa. Tem que ser assim, na área rural ou pode ser na área urbana? Como que é isso? Não precisa, Evelyn. Olha, um espaço, eu tenho até mais ou menos de cabeça, um espaço de 20 metros quadrados, por exemplo, pequeno, né? Você consegue, por exemplo, colocar 5.000 quilos de composto do agáricos, o champignon. Isso vai dar uma renda razoável, quer dizer, é um pequeno espaço. Pode ser na área rural, como pode ser na área urbana. Né? Isso aí não precisa ter. Eu acho que o importante quando você vai iniciar uma produção de cogumelo é você verificar a logística. Isso é importante. Como você vai vender esse cogumelo? Como você vai distribuir esse cogumelo? Se você está numa região muito longe do seu ponto de distribuição, essa logística aí atrapalha, encarece o produto. Transporte, né? A forma de conservação. Infelizmente, a cultura utiliza ainda uma energia, né? Dependendo do tipo de cogumelo, você precisa ter temperatura baixa e a nossa energia ainda é cara, é muito cara. Então, você procurar produzir em locais mais frescos, né? Com uma temperatura mais adequada. Nós temos produtores em São José dos Pinhais, que eles produzem o cogumelo num sistema bastante rústico e fantástico. Eles produzem 800 bandejas dia. Nossa. Sabe o que é isso? É muita quantidade. E o shiitake, por exemplo, que esse produtor produz, é em toras, em toras colocadas embaixo de árvores, né? E isso, então, dá quer dizer, está usando o próprio ambiente. E quanto tempo demora esse cultivo, assim, para ele estar pronto para coletar? Depende, né? A fungicultura é uma cultura que eu digo fragmentada, porque você precisa ter a produção da semente do cogumelo, a semente, né, é o micélio, a produção do composto onde ele vai se desenvolver e depois a produção do próprio cogumelo. Hoje no Brasil nós temos já empresas especializadas nessas 3 etapas, nessas 3 fases da produção. Então nós temos empresas que fornecem só a semente. Então, semente de excelente qualidade. O produtor recebe semente boa. Produtores que são especializados em produzir o composto. Então, vem um composto de qualidade. E aí, o produtor só recebe o composto. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, o champignon, quando ele recebe, ele já recebe inoculado, né, o champignon, e dentro de 15 dias ele já começa a produção. Nossa, é rápido. É rápido, no caso de 15 a 20 dias, né? No caso do shiitake, a empresa que fornece o composto, ela fornece um composto já todo completamente pronto e colonizado pelo fungo. Ele vem até branquinho, né? Todo branco pelo fungo. E esse composto vai ficar mais 30 dias para começar a produzir. Nossa, mas isso é ótimo, porque dessa forma o pequeno produtor ele pode ter a produção acontecendo o ano inteiro, né? Ter uma regularidade. Sem dúvida. Ele se programa para receber esse composto, né? E agora, é lógico, ele pode fazer o seu composto também, só que ele precisa ter um pouquinho mais de tecnologia, ele precisa ter equipamentos, né? Mas hoje eu acho que a praticidade melhor. E essa mesa redonda que foi discutida então durante o congresso, ela acaba fazendo uma discussão importante, porque ter a visão do que acontece em cada um desses países pode fazer com que troque a experiência e melhorar os aspectos nos 3 países, não é? Foi muito bom, realmente foi muito bom, porque foi uma oportunidade de mostrar para os estudantes, para o público, para os professores que estavam ali, para os pesquisadores,
a importância que é a cultura no Brasil. Hoje, o Estado de São Paulo, já, por ele ser uma produtora, ele está um pouquinho mais à frente. Agora, em maio, a Secretaria de Agricultura instalou a Câmara Setorial de Fungicultura. Isso é muito bom e espero que o Paraná faça isso também. Por que é importante? Para que ter uma Câmara? Olha, com essa Câmara, o produtor vai poder se manifestar, vai poder solicitar, vai poder ter linhas de crédito, que é importante, né? Então, a fungicultura foi reconhecida. A fungicultura também está inserida em grandes empresas como Embrapa? Eles também pesquisam? Tem a Embrapa, o Senergen em Brasília, tem um grupo pesquisando. Para dar suporte, lógico, tem sim. É o único no Brasil? Dentro dos institutos de pesquisa, tem o INPA, né? O INPA em Manaus. Aliás, eles fazem um trabalho muito interessante, isso que eu preciso chamar a atenção. Imagine a nossa variabilidade, a nossa diversidade em cogumelos aqui. Pensando na Mata Atlântica, agora pensa na Amazônia. Então, o pessoal do INPA faz esse trabalho coletando, né, os cogumelos ali, e eles estão domesticando já um cogumelo que tem propriedades interessantes, cogumelos que foram extraídos, isolados aqui da nossa mata, e ele produz numa temperatura mais alta, tem um sabor delicioso, alguns grandes chefes já estão utilizando na culinária. Então, isso é muito bom para o Brasil. Por isso que eu acho que nós vamos chegar lá a ser um dos maiores produtores. Mas nem todos eles são comestíveis, não, né? Não. Tem que ter um especialista para que você realmente consiga identificar qual é seguro para consumo, passar todas as pesquisas. Todas as pesquisas e você ter um consumo seguro. Outra área interessante também é que tem alguns produtores, esses não são produzidos, eles são cogumelos silvestres que tem pelo menos 2 empresas, eu posso não estar sabendo demais, mas as que eu tenho conhecimento, 2 empresas no Brasil que elas já coletam, né, e vendem cogumelos silvestres. É um cogumelo que normalmente ele não é produzido. Entendi. Ele é um cogumelo que precisa de plantas, né, precisa de árvores ali para que ele se produza. Então, ele é coletado na natureza, aqui na Serra Catarinense. Então, são 2 empresas. O sabor é diferente? É muito bom. Você deve conhecer. É o cogumelo Portini, e que nós importamos, né, esse cogumelo, e agora essas empresas estão coletando da natureza, lógico, todos, tanto de uma empresa quanto da outra, eles foram identificados, teve um micologista que identificou, né? E eles são vendidos para grande São Paulo, para São Paulo, para grandes restaurantes, né, de São Paulo e Curitiba, Florianópolis. Doutora Luzia, muito obrigada por sua participação no programa. É muito gostoso ouvi-la falar sobre isso, porque mostra realmente a paixão que você tem pela pesquisa desenvolvendo essa área e principalmente, né, por ter essa vontade de que o Brasil se torne um grande produtor e acreditar realmente nessa ideia. Obrigada. Obrigada. A você que nos assiste, muito obrigada. Até a próxima.